sua vida. Isso é muito precioso para o Senhor Jesus. O Marlon e a Karine, que são convidados da Letícia. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Nós amamos a vida de vocês. É um privilégio tê-los aqui conosco. Amém. Bem, queridos, como nós falamos no início, o nosso pastor, ele está trabalhando agora pela manhã. E à noite, ele estará aqui conosco. Você que puder, venha. O culto às 19 horas, teremos o culto da família, uma palavra direcionada para a família. Eu creio que vai ser bênção para nós, amém? Gostaria de convidar aqui o nosso irmão Valdir, pregador da palavra de Deus, amém? Discípulo direto do pastor Ricardo, um homem que nós temos aprendido muito com ele, que tem sido boca de Deus aqui nesse ministério, amém? Você poderia só por mais um momento ficar de pé e estender as suas mãos aqui sobre a vida desse homem, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento, pela vida do nosso irmão, querido Valdir, ó Pai. Nós queremos te pedir nessa hora, ó Deus, que o Senhor possa usá-lo com toda graça, com toda intrepidez e com toda ousadia, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Deus, que ele possa realmente, ó Deus, resplandecer a tua luz aqui neste lugar, ó Deus. Pai, usa, ó Deus, com a tua graça, Senhor. Deus, que ele venha falar aquilo que a tua igreja precisa falar, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Deus. E nós o abençoamos, ó Deus, nessa hora. Que ele possa, ó Deus, ser um canal do Senhor aqui nesta manhã. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. E graças a Deus, amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amado, eu gostaria de pedir que você ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Atos. Livro esse que assim se chama, porque ele relata o que os apóstolos fizeram na sequência após a assunção de Jesus Cristo aos céus. Abra no livro de Atos, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2 do livro de Atos, versículo de número 36. Aquele que achou, diga glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Diga, Senhor e Cristo. Aleluia. Feche sua Bíblia e coloque no banco. Hoje, os irmãos já perceberam, a mesa está posta. Estamos diante de um dos momentos mais preciosos do cristianismo, que é o partilhar da mesa do Senhor. E hoje nós gostaríamos de pedir a você, em nome de Jesus, que já entrasse nessa atmosfera, que você já comece agora a vislumbrar os passos de Jesus que antecederam a sua morte, pela qual eu e você obtivemos vida. Sacrifício esse que nos permitiu estar aqui hoje, e ao qual nós vamos lembrar por esse memorial. Hoje nós vamos viajar um pouco por essa história. Então, em nome de Jesus, agora comece a entrar na atmosfera de Deus neste lugar. Começa a viajar. Começa a se colocar lá na condição em que Jesus um dia se encontrou. Veja qual é a sua posição naquele dia. Eu quero te pedir ainda que você dê a mão para a pessoa aí mais próxima do seu lado. Vamos unir a nossa fé neste momento. Feche os corredores aí, se possível for. Ninguém esteja sozinho nessa hora. Agora é a hora de Deus para a vida da igreja. Há momentos que nós estamos lá na nossa casa, no aconchego do nosso lar, fechados no nosso quarto. Ali existe uma unção específica. Mas a palavra diz lá no Salmo de número 133, que existe também uma unção, que ela é tão especial, que ela só é derramada quando a igreja se reúne, quando há unanimidade no corpo de Deus.
se você consegue ser unânime com essa pessoa que está do seu lado, dizendo bem forte no seu coração: eu creio em Cristo. Amado, então alguma coisa tem que acontecer de extraordinário nesse lugar. Alguma coisa tem que mover os céus e terra. Eu não sei se é a igreja que vai subir ou se é o céu que vai descer, mas algo vai acontecer aqui de tão extraordinário, que a sua vida vai ser tão impactada, que vai ser um antes e um depois de hoje. Aqueles que creem nisso, baixe sua cabeça e ore comigo. Começa a clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Começa a pedir a Deus: Senhor, me dá visão, me dá clareza. Senhor, me dá aquela porção que Tu separaste para esse dia. Senhor, começa a abrir meu coração, começa a sondar a minha vida. Senhor, começa a derrubar agora toda barreira que impede que eu seja tremendamente abençoado neste lugar. Senhor, tira de mim todo o sofisma, todo o tradicionalismo. Senhor, tira de mim toda a falta de perdão. Senhor, quebra, Senhor, com tudo aquilo, Senhor, que um dia eu acreditei, porque hoje Tu tens novidade de vida para mim. Hoje, ó Deus, só quer fazer de mim alguém tão especial. Senhor, aquela mesma pessoa que Tu fizeste, moldada do barro, Senhor, sobre a qual o Senhor soprou um fôlego de vida, e quando olhou para a sua criação e disse: é a semelhança do Pai. Torna agora a essência de Deus para as nossas vidas, Senhor. Senhor, eis que o vaso já se encontra vazio. Senhor, Tu tens liberdade de enchê-lo novamente. Faz transbordar a Tua unção neste lugar. Senhor, derrama, Senhor, poder e autoridade sobre a vida do Teu povo. Restaura a aliança, Senhor, que Tu tens com essa igreja. Senhor, restaura a aliança que Tu tens com cada um de nós. Senhor, tira deste lugar, ó Deus, toda força contrária, maligna, Deus, que quer ainda brotar, Senhor, dissensão no meio do povo. Senhor, toda seta aguda, todo laço do passarinheiro está agora repreendido no nome e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, Tu tens liberdade de se manifestar neste lugar. Senhor, nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo, que faça o Seu trono no nosso coração. Senhor, que direcione as nossas vidas, conforme nos aprouver, conforme lhe aprouver. Senhor, sopra neste lugar, como um vento impetuoso, que nós não sabemos de onde vem, muito menos para onde vai, mas nós sabemos, ó Pai, que o fim que Ele nos reserva, Senhor, é o melhor, e é aquele, Senhor, mais agradável, bom e perfeito, que o Senhor mesmo tem estabelecido para aqueles que o amam. Deus, eis aqui a Tua igreja que Te ama. Senhor, eis aqui a Tua igreja que Te adora. Por isso, meu Deus, faz um milagre acontecer neste lugar. Faz algo, Senhor, tremendo acontecer neste lugar. Nós Te damos liberdade, Senhor. Vem sobre nós nesta hora, em o nome de Jesus. E todo aquele que comigo creu nessa oração, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia! É para Ti, Senhor. Recebe o louvor e a adoração do Teu povo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse ainda há pouco, nós estamos prestes a celebrar um memorial. E o memorial, ele nos fala de um antes e um depois. Todas as vezes que nós nos remetemos, nós trazemos algo à nossa memória, que marcou a nossa história, que marcou a nossa existência, que mudou o rumo da nossa vida a partir daquele momento, aquilo serve para nós como um memorial. Com Jesus não foi diferente. Ele sabia que o seu sacrifício, ele sabia que aquilo que ele estava prestes a fazer, serviria para marcar a história do homem. Algo que nunca antes dele foi feito, e depois dele nunca mais será feito. Quando Rafael ministrava o louvor aqui, ele trouxe à memória um acontecimento recente. As torres gêmeas do World Trade Center, um dia foram abatidas, mais de 3.000 pessoas ali perderam suas vidas. A vida daquele continente
foi abalada por aquele acontecimento, de forma que a segurança daquele país foi tremendamente alterada. As políticas públicas nunca mais foram as mesmas com o que tange ao terrorismo. Então foi um marco. Hoje, no local onde antes existia aquelas torres, hoje existe algo chamado Marco Zero. Nós podemos ainda nos lembrar de vários outros fatos que marcaram a história. Primeira, Segunda Guerras Mundiais. Quantas pessoas foram dizimadas, quantos israelenses foram dizimados por Adolf Hitler e toda a sua corja. Quantas pessoas foram dispersadas por essa terra. Tamanha perseguição que sofreram naqueles dias. Sofrimento que eu e você nunca imaginamos, nunca pensamos passar. E nem tão pouco um dia vamos passar em nome de Jesus, amém? Vamos ser arrebatados antes disso. E a palavra diz que aqueles que ficaram sofrerão tão duras perseguições. Aqueles que não forem arrebatados serão tão perseguidos, que não fosse a misericórdia de Deus que abrevia esse tempo, nenhum sobraria. Também, hoje, existe Auschwitz, ao sul da Alemanha, que marca o tempo de perseguição. É um memorial, é um museu que foi feito para lembrar que aqui, um dia, hoje, houve um massacre tão grande, para que a história se lembre e nunca mais incorra num erro de tamanha magnitude. Há pouco tempo atrás, ainda mais próximo, contextualizando para a nossa história, Santa Maria, no estado de Santa Catarina, mais de 200 jovens perderam sua vida, numa noite que era reservada para ser uma noite de festa, uma noite de júbilo, uma noite de alegria. Mais de 200 jovens ali, congregados junto com outras centenas, buscando ali o seu prazer, a sua alegria, talvez saindo da sua faculdade, dizendo, fiquei a semana inteira estudando, eu mereço. E quando menos imaginavam, não tiveram a oportunidade nem de voltar para suas casas. Mais de 200 jovens, mais de 200 famílias destruídas, marcadas. Eu imagino que hoje a vida na cidade deve ter voltado à sua rotina. Aqueles que trabalham tornaram a trabalhar, aqueles que estudam voltaram a estudar, mas a vida daquelas pessoas nunca mais será a mesma. Toda vez que passarem por aquele endereço, hoje maldito, quando olharem para aquela construção que ainda hoje existe, é onde se lê Kiss, ali vão se lembrar que uma tragédia aconteceu. E, diferentemente de todas as tragédias, de todos os marcos que nós pudemos nos lembrar, a história de Jesus, ela nos traz também um relato de uma tragédia, algo que não deveria acontecer, mas que o próprio Deus projetou para que acontecesse. A morte de Jesus não deveria ter acontecido. Se nós analisarmos humanamente, ela não poderia ter acontecido. O julgamento de Jesus, sobre o qual nós vamos entrar agora, ele não poderia ter acontecido, mas aconteceu. E foi necessário, aprove a Deus que ele acontecesse, como eu disse no começo, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Mas é interessante trazer à memória a necessidade que temos de memoriais. E nós vamos retroagir um pouco mais nessa história. Nós vamos retroagir um pouco mais nesse memorial que o próprio Deus celebrou para mim e para você. E determinou que, enquanto vida nós tivéssemos, enquanto Ele não voltasse, que nós celebrássemos esse memorial. Que nós fundamentássemos a nossa fé. E para que não nos esquecêssemos do sacrifício dEle. Porque Ele mesmo não se esquece. Porque marcado está na palma da sua mão, meu nome e o seu. Sabe, porque ali Ele cravejou o meu nome e o seu com um prego que não era para Ele, fixado numa cruz que não foi feita para Ele, mas ali na sua mão, toda vez que Ele olha, Ele se lembra. Flávia, Daiane,
João, Pedro, José, Maria, e todos nós que aqui estamos. Sabe, você já me ouviu falar aqui tanto assim do sentimento humano, nós já choramos bastante, nós já nos alegramos bastante também, mas hoje eu quero te falar de um sofrimento sobre-humano, algo que eu creio que nenhum de nós aqui está preparado para sofrer. O sofrimento que Cristo sofreu naquela cruz foi algo sobre-humano, foi uma carga que homem e mulher de estrutura humana talvez não fossem capazes de suportar nem a metade. Mas hoje houve um outro sofrimento que antecedeu a esse, ao sofrimento humano, que foram os julgamentos que ele sofreu. Quantos aqui já foram julgados indevidamente? Quantos aqui já viram o seu nome ser exposto à ignomínia, a sua dignidade? Às vezes até com algum fundamento de verdade, mas normalmente quando somos julgados, essa verdade ela é ampliada, sim ou não? Não é assim que acontece? Com Jesus não foi diferente. Sabe, todo sofrimento que eu e você mensuramos passar, imaginamos passar, uma certeza você pode ter: Cristo também passou, Cristo também sofreu. Isso Ele fez para que um dia Ele pudesse deixar relatado através dos seus discípulos, que no mundo você terá aflições, mas aí Ele diz para mim e para você: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, é para que você também pudesse ter vitória, é para que você também pudesse se lembrar do meu sacrifício, é para que você também pudesse ver o que eu fiz, e assim não pensar: eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, eu sou aquele que mais sofre. Não, porque Ele sofreu o sofrimento que estava destinado para mim e para você. E se hoje você sofre alguma coisa, e se hoje você tem alguma perseguição na sua vida, é muito inferior a que Jesus suportou para você, é muito inferior, não é nem sombra, nem a sombra. Então aguenta firme, você vai vencer, não sou eu que estou dizendo. É muito comum você ver pregadores, efusiantes, falando: você vai vencer, você vai prosperar, você vai ter vitória. Eu creio nisso. Mas às vezes até nessas situações a gente se decepciona, que a vitória não vem, demora, e o julgamento não cessa. Cadê a vitória que estava prometida para mim? Por que eu sou tão julgado? Por que eu sofro tanto? Deixa eu te falar um negócio para você. Jesus, Ele disse no momento do seu julgamento: o meu reino não é dessa terra. Então escuta aqui, a glória que está reservado para você não é para esse tempo, porque esse tempo ele não passa de 70 anos, o que passa disso é cansaço e enfado, assim disse o salmista. A glória que Deus tem para você é para a eternidade, é num lugar que não vai ter choro, é num lugar que não vai ter dor, é num lugar que não vai ter sofrimento, e só você que crê nisso, que vai para a glória. Escuta o que eu vou te falar aqui, tem duas pessoas que vão para a glória nesse dia. Uma sou eu, a segunda é aquela que deu o grito de glória a Deus mais forte nesse lugar. Oh, glória a Deus. É bem assim. É esse o tipo de glória que Deus tem separado para você. Não é para esse tempo. Jesus sofreu assim como eu e você sofremos. Ele foi julgado por pelo menos 7 vezes. 7 vezes julgado. Ah, isso levou toda a sua história? Não. Um dia só. Numa única noite ele foi julgado por 7 vezes. É sobre isso que eu gostaria de comentar com você hoje, de compartilhar um pouco com você hoje. 3 desses julgamentos foram civis: Pôncio Pilatos, Herodes e novamente Pôncio Pilatos. E o curioso entre esses três julgamentos, ainda que feito por 2 pessoas, foi que um passou para o outro voltou para um, sem que
nenhum dos três achasse culpa. Esse terceiro, Pôncio Pilatos, ele chega a dizer: lavo minhas mãos, sobre as minhas mãos não recai o sangue desse justo. Isso fala para nós que o mundo reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo já reconheceu que sobre ele não imputava-se nenhuma culpa. Ainda que Herodes e Pôncio Pilatos não fossem lá esse posto de santidade, de bondade, de justiça, muito pelo contrário, eram déspotas que matavam só para ver o tombo, mas nesse momento eles tiveram algum tipo de princípio. E é curioso que até a história deles foi marcada por esse momento. Herodes e Pôncio Pilatos não se davam, já há muito tempo. O que um falava, o outro revogava. Eles eram governadores de províncias distintas e uma lado a lado a outra. Como Jesus era galileu, Pôncio Pilatos falou: não, deixa eu mandar ele para Herodes, porque Herodes é responsável pelos da Galileia. Então de repente ele fica com a bomba por lá e eu me resolvo por aqui. Quando Herodes devolve com o mesmo veredito: olha, eu não estou vendo nada, mas eu não vou decidir. Não vou ser eu que vou julgar essa bomba. Quero eu ter o sangue de justo na minha mão. Volta para Pilatos. Aí eles descobrem uma coisa: o mundo pode se divergir de tudo. Nós que estudamos teologia, né, quantas divergências existem acerca do julgamento da palavra de Deus. Você pode divergir sobre tudo que existe na palavra de Deus, mas uma coisa é ponto pacífico. Um ponto sobre nenhum deles diverge. Isso eu não aprendi no curso de teologia. Foi num dia, numa conversa com o pastor Ricardo. Nós debatíamos acerca de um determinado assunto, por isso é bom ser pastoreado, né? Ele virou para mim e falou assim: olha, nós podemos ter todas as divergências do mundo, mas sobre um fato nós nunca vamos divergir: sobre a pessoa do Senhor Jesus. Sobre a pessoa do Senhor Jesus não recai nenhum tipo de dúvida. E naquele momento, onde Herodes e Pilatos, que divergiam sobre tudo, que debatiam sobre tudo, eles concordam acerca de Jesus, algo maravilhoso acontece. É o que acontece na minha e sua vida quando Jesus entra. Sabe, quando Jesus entra no meu e no seu relacionamento, quando Jesus entra na vida da igreja, quando Jesus entra lá no meio da célula, no seu trabalho, algo maravilhoso acontece. Sabe o que é? As divisões, elas se dissipam. As dificuldades se dissipam. Sabe, aquela diferença que você tinha com seu irmão, com o seu cônjuge, com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, quando você coloca Jesus no centro da existência, tudo isso se dissipa. E Herodes e Pilatos, que não se davam, viviam em guerra política, em atrito político, ali eles celebram novamente a sua amizade. E diz a palavra que até a morte de Pilatos, que ocorreu 3 anos mais tarde, por meio de um suicídio, eles ainda eram amigos. O primeiro julgamento de Jesus foi um julgamento civil. 3 julgamentos ele passou, não se achou culpa neles. Agora, houveram outros 3 julgamentos, e esses julgamentos foram julgamentos que, até para nós, nos dias de hoje, como nós já comentamos aqui há pouco, são julgamentos que nos trazem à memória uma situação de desprezo, de ignomínia, situação que eu e você não gostaríamos de passar, sermos julgados por algo que não cometemos, sermos mal falados de forma tão impura como esses homens falaram, e vindo de alguém que menos se esperava. Os outros 3 julgamentos que Jesus sofreu foram julgamentos religiosos. O primeiro deles, por um sacerdote chamado Anás. Jesus, ao ser preso ali no Getsemane, soldados tomam ali os seus braços, creio eu, já esbofeteando, dando rasteira, jogando no chão. Afinal de contas, daqui a pouco ele seria crucificado mesmo. Então deixa eu tirar minha casquinha aqui. A caminho da casa de Anás, assim é Jesus. Isso ainda era madrugada.
Não era costume nenhum julgamento hebreu, muito menos romano, ser feito de madrugada. Olha como Jesus foi injustiçado. Levam-no à casa de Anás. Quando chega ali, são apresentadas as supostas culpas de Jesus. Eis aqui aquele que se intitula Rei dos Judeus. E Anás começa a fazer uma série de perguntas a Jesus, como seu inquiridor e também aquele que possivelmente seria o seu juiz. E Jesus só responde para ele: olha, tudo que eu fiz às claras. Eu preguei nas suas sinagogas, eu preguei nas ruas dessa cidade, eu não me omiti, eu não me abstive de nem de pagar os impostos a César. Não, tudo que eu fiz foi à luz do dia. Na cabeça dele eu acho que ficou uma pior. Ele dizia: puxa vida, tudo que eu faço é às escondidas, todas as negociatas que eu faço com o governo de César para me manter no meu cargo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu celebro, nada eu faço de dia, eu faço à noite para que ninguém veja. E esse me diz que tudo que ele fez foi feito às claras. E aí eu creio que, como uma bufetada em seu rosto, ele pensa: puxa vida, eu não sabia de nada disso. E o próprio Jesus já fala isso para ele: você já deveria saber. O primeiro julgamento que Jesus sofre é o julgamento da ignorância. Pessoas que julgam saber a seu respeito, mas na verdade não sabem nada. Quantas pessoas assim existem na igreja? Quantas pessoas assim que se julgam ser aquilo que de fato não são? Nós estamos ostentando aqui, ao fundo desse altar, que 2013 é o ano da Bíblia. É ou não é? E vivemos numa nação que se diz laica. Uma nação onde o Deus é aquele que você ostenta aí no seu coração. Apesar do que, temos um dia reservado à padroeira do país, né? Que coisa mais desconexa, né? Mas enfim, política à parte, a palavra do Senhor diz que o meu povo padece, porque vos falta conhecimento. O Douglas fez uma pergunta aqui no último domingo, eu quero, com a liberdade poética, repeti-la. Como anda o seu tempo de leitura bíblica? Seu tempo de televisão está maior do que o seu tempo de leitura bíblica? Seu tempo de internet está maior do que o seu tempo de leitura bíblica? Seu tempo lá de Facebook, Orkut, de tantos outros redes sociais, está maior do que o seu tempo de leitura bíblica? Deixa eu te contar um negócio para você. Escuta bem o que eu vou te falar. A única rede social de que de fato você precisa é a rede social de Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus Pai na sua vida. E com essa, você, o começo do seu relacionamento passa pela Bíblia Sagrada. Não julgue saber mais do que aquilo que você tem buscado na palavra do Senhor. Anás incorreu nisso. Ele achava que conhecia Jesus. E Jesus, pelas suas próprias palavras, o inquire. Ele dizia: você sabe de tudo que acontece na cidade, não sabe que eu estava pregando na sua sinagoga, não sabe que eu estava pregando na rua. Esse foi o primeiro julgamento de Jesus, o da ignorância. E aí Anás fica ali meio que atordoado, não profere uma palavra, uma sentença, e o manda à presença do seu sogro, do seu genro Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquela época, homem influente, mais de 18 anos de poder, quando o normal era o sacerdote ficar no cargo durante 4 anos. Mas naquela época, ser sacerdote não era mais uma posição religiosa, era uma posição política. Se Pilatos não decidisse que Caifás seria, poderia se levantar todos os deuses daquela terra, que não seria outro a ser elegido como sumo sacerdote. Portanto,
Caifás era um homem influente. E era o maior perseguidor de Jesus naquela época. Era aquele que mais queria ver Jesus morto. Porque Jesus representava para ele o fim do seu reinado. O fim do seu pontificado. O fim da sua vida boa, da sua riqueza. Então o sacerdote naquela época não era um homem pobre que andava à mercê das esmolas, não. Eram homens que viviam, como diz a palavra, em casas apaineladas, cheias ali de situações onde as pessoas pagavam para ser purificadas, banheiras onde as pessoas precisavam entrar para se purificar, para só então entrar no templo e celebrar a Páscoa. Assim era a vida de Caifás. A palavra diz que naquela mesma semana Jesus adentra o templo. E ali está sendo feito comércio. E ele toma ali de uma corda e começa a chicotear. Saiam! Saiam da casa de meu pai. Vocês estão fazendo da casa de meu pai casa de comércio. Não era esse o propósito. Caifás havia se corrompido. Caifás havia abandonado tudo aquilo que ele havia aprendido com os patriarcas. Toda a expectativa pelo Messias. Ele havia se corrompido. E o segundo julgamento de Jesus, ele se dá pela omissão. Caifás era um homem que podia falar sim ou não. Se ali ele decidisse não, esse é justo. A palavra dele teria que ser respeitada. Mas nem isso ele faz. Nem se pronunciar diretamente ele tem coragem. Porque ele sabia que sobre ele, o maior poder que imperava não era mais o poder de Deus, era o poder de Roma. E ele não tinha mais poder para deliberar sobre a vida de Jesus. Ele teria que se reportar aos romanos. Olha que coisa. Quantas vezes nós, como cristãos, nos reportamos ao poder deste mundo, ao invés de nos reportarmos ao poder de Deus? Concordamos com situações injustas, impróprias, para não sermos confrontados na nossa fé. Concordamos com o meu emprego, onde ali rola um punhado de ilicitude, contratos fraudulentos, produtos que eu não usaria, mas coloco na casa das pessoas, faço propaganda. E penso, Deus, mas é trabalho, é lícito, é justo. Foi isso que Caifás pensou no começo. Eu tenho certeza que quando começou, há 18 anos atrás, talvez fosse ali um jovem, com o coração em Jesus, com o coração em Jesus, não digo que Jesus ainda não existia, o ministério dele pelo menos ainda não existia, mas com o coração em Deus, querendo fazer algo de diferente, querendo salvar a nação toda. Mas foi passando o tempo. E aquele Messias que era prometido começou a demorar. E ele começa então a tosquear as ovelhas. Ele começa então a extorquir as ovelhas. A palavra diz que isso iria acontecer. Mas isso é passível de acontecer comigo e com você. Às vezes concordamos com relacionamentos injustos, impróprios, para não sermos expostos. Namoros fora dos padrões de Deus, casamentos fora do padrão de Deus, e assim negamos a nossa fé. Somos omissos, não aprovamos, mas também não fazemos nada para que aquela situação mude. Esse foi o segundo julgamento de Jesus. E Caifás, ainda que tendo procurado, mas não achado, culpa em Jesus, das próprias palavras de Jesus, faz para ele um julgamento, e o remete ao Sinédrio. Esse foi o terceiro julgamento de Jesus. O Sinédrio ele era ali composto por mais de 70 sacerdotes. Os principais sacerdotes daquela época se reuniam no chamado Sinédrio. Era semelhante à nossa Câmara de Deputados, Congresso, que quando o nosso líder maior do Poder Executivo não tem alçada para decidir
sobre algo, ele remete ali o projeto para a Câmara ou para o Congresso, e diga a eles: olha, é isso que eu quero, me ajuda aí. E ali a bancada favorável começa a se articular em favor daquele que é o líder executivo, para que aquele projeto possa ser aprovado. E assim foi Caifás. Ele sabia que o poder não estava em suas mãos, o poder estava na mão de Pilatos, então ele precisaria de respaldo, porque afinal a acusação que ele faria era muito infundada, o julgamento que ele estava fazendo era totalmente fora dos padrões. Ele não poderia nem mesmo executá-lo sobre a lei dos hebreus, porque se fosse na lei dos hebreus, Jesus teria que ser apedrejado, e ele foi crucificado, conforme a lei romana. Então ele remete ao Sinédrio, e lá no Sinédrio acontece o terceiro julgamento de Jesus. E o terceiro julgamento de Jesus, ele se dá pela covardia. Covardemente, aqueles que acompanharam Jesus de longe, alguns que até puderam até se beneficiar, se fartar das palavras de Jesus, quiçá dos milagres dele, porque na multidão existe algo que até hoje existe, que é onde nós podemos nos esconder, nós podemos nos passar desapercebidos. A nossa opinião pode ser expressa sem que a minha pessoa seja exposta. Então Caifás faz isso, ele arma uma estratégia. Eu não posso aparecer diretamente, então levamos isso a consenso. Então, havendo consenso, a minha opinião vai prevalecer, todavia eu não vou ser exposto. E assim o fazem esses 70 homens, à exceção de 2. Um chamado José de Arimateia, o qual foi seguidor de Jesus. E quando arguído acerca de Jesus, ele diz: eu não. Esse é justo. Eu o acompanhei, eu ouvi o que ele falava, sei que esse é o Filho de Deus, e mais, coloco as minhas posses à disposição dele. E outro foi Nicodemos, esse que marca uma das pregações mais lindas de Jesus. Sabe, Jesus, quando ele queria transmitir algo de mais importante, algo de mais sério, algo para marcar a história do homem, ele não fez isso às multidões. As multidões ele dava direcionamento, ele falava de assuntos gerais, mas aquilo que impacta o nosso coração, ele sempre fez no pessoal. Assim foi com a mulher samaritana, lá no poço, e também foi com Nicodemos. E com Nicodemos, ele diz bem assim, que aquele que de Deus, ele fala da sua própria missão aqui nessa terra, ele fala o que ele estava ali para fazer, e Nicodemos se lembra disso, quando Jesus diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho, o único que ele tinha, para morrer por mim e por você. E quando Nicodemos não acha nenhum tipo de acusação em Jesus, então de todos esses sacerdotes, esses 2 foram únicos que não foram com a multidão. E aqui entra mais um princípio para mim e para a sua vida. Jesus certa vez disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe, querido, esses julgamentos que Jesus sofreu foram por pessoas da época que representam pessoas assim como eu e você. Pessoas que estão procurando em Jesus, procurando na igreja, procurando aliançados a um ministério, a solução para a minha e para a sua vida.
Não é isso? Você não veio aqui com esse propósito? De alcançar um bem maior chamado vida eterna em Jesus? Quantos estão aqui com esse propósito? Eu também tenho esse propósito. Mas muitas das vezes, pessoas como eu e você incorrem em erros primários, como desses homens cometeram: omissão, covardia, e como nesse terceiro caso, a permissão. Esses 70 homens do Sinédrio, eles permitiram que Jesus fosse crucificado e entregaram Jesus à mão de Pilatos. Sabe, mas nem esses foram capazes de falar a Pilatos: Pilatos, esse é culpado, julga o culpado, que o sangue dele caia sobre nós. Não, eles não tiveram coragem nem de entrar no palácio de Pilatos, porque eles sabiam que ali ocorria várias esbórnias, ocorria ali muitas situações que os contaminavam. Portanto, eles estavam a 2 dias da Páscoa. Se ali eles entrassem, não poderiam comer da Páscoa. Religiosos olhavam a aparência do que é externo, mas não conseguiam ter no seu coração aquilo que é a realidade do reino de Deus. É por causa da dureza do nosso coração que muitas vezes as pessoas estão se perdendo. É sobre isso que fala o último e derradeiro julgamento de Jesus. O 7º julgamento de Jesus, ele não se deu por algo que se conhecia, ele não se deu por algo que se entendia que era senso comum, não. As pessoas foram levadas ao pensamento de que Jesus era digno de crucificação. O último julgamento de Jesus foi feito por todos, leigos, pessoas que não conheciam da lei, pessoas que não eram nem romanas, também não eram judias, não, pessoas que estavam ali para ser dirigidas, pessoas que estavam ali para ouvir: olha, vai por esse caminho ou vai por esse, faça isso ou faça aquilo. E ali eles começam a ouvir daqui, dali: Jesus é isso, Jesus é aquilo. Essas mesmas pessoas, há menos de uma semana atrás, estendiam ramos, suas próprias vestes ao chão, para que Jesus passasse. Tinham Jesus como o rei, o Messias, aquele que havia vindo para os salvar dos seus pecados. E essas mesmas pessoas, menos de uma semana depois, são essas que vão preferir Barrabás, o salteador, a Jesus. Aí vocês perguntam: o que isso tem a ver com a minha vida? Escute bem. Muitas vezes a nossa família não é salva por nosso testemunho. O nosso cônjuge não vem para Jesus por causa do meu testemunho, por causa do seu testemunho. Lá no nosso trabalho, a nossa fé, ela não é admirada, pelo contrário, ela é gracejada, ela é motivo de piada. Sabe por quê? Aquilo que eu falo não condiz com aquilo que eu vivo. Eu sou omisso, permito as situações à minha volta sem me posicionar, permito que as vidas vão para o inferno sem falar de Jesus para elas. Daí, não é comigo, não é com ninguém da minha parentela. Eu omito, ou às vezes eu permito. Todo mundo faz. O que tem? O que tem a ver? Não tem nada a ver. Todo mundo pirateia a internet. Todo mundo pirateia o TV a cabo. Todo mundo. Não é porque todo mundo faz que você também tem que coadular com isso, querido. Era esse o julgamento que Jesus estava sofrendo.
Aqueles que poderiam intervir na história, não interviram, se omitiram. Alguns permitiram. E outros ignoravam. Sabe por quê? Não conheceram Jesus de fato. Não tiveram intimidade com Ele. Não andaram com Ele. Não sentiram o seu toque. Quantas pessoas assim que você conhece? Que um dia foram grandes homens de Deus. Pregavam, louvavam. E hoje estão aí pelo mundo. Situações impróprias, impuras, injustas. Até negando a própria fé. As pessoas têm sido levadas para o inferno, meu irmão. Muitas das vezes. Não porque não conheceram um crente, mas porque conheceram um crente. Essa palavra não é para ninguém que não está aqui, é para você. Se Deus te trouxe aqui, é para você. O que você vai fazer? Algum tempo mais tarde, esse mesmo povo, que um dia estendeu seus casacos, suas capas, aquilo que tinham à mão, para que Jesus não pisasse no chão, porque eles entendiam que um ser divino não podia pisar essa terra impura, injusta. E que, pouco mais, uma semana depois, crucificam. Nós não queremos Ele, queremos Barrabás. Nós não queremos o Salvador, nós queremos o salteador. Essas mesmas pessoas, algum tempo depois, ouvindo essa pregação que você leu ali no livro de Atos, chamada pregação de Pedro, elas dizem bem assim: irmãos, o que faremos? Talvez as palavras que João Ferreira de Almeida, o tradutor da Bíblia, ele colocou na sua tradução, nessa que nós lemos, não identificam prontamente o desespero que aquele povo estava naquele momento. Sabe quando nós dizemos assim que caiu a ficha? Caiu a ficha. Na verdade, o que eles diziam: o que eu fiz? Agora, assim como eu tenho feito para mim, o que eu estou fazendo da minha fé? O que eu estou fazendo com esse Jesus que veio aqui para morrer por mim? O que eu estou fazendo? Que esperança que existe para mim? Se eu não conheço, se eu ignoro, se eu sou omisso, ou se eu permito? Sabe, quando a gente olha para esses julgamentos, a gente vê uma coisa tão distante, pessoas tão distantes da nossa realidade. Mas quando a gente mergulha na palavra de Deus, nós vemos que tudo que ali está contido é para mim e para você. Simbolizam algo muito maior no reino espiritual do que aquilo que aconteceu no mundo físico. Então a verdade que está diante de nós hoje, querido, é um espelho da nossa vida cristã. Sabe, lá em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 26 e 27 diz assim, você não precisa abrir: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Versículo 31 diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe, querido, quando eu me coloquei diante dessa palavra, eu pedi a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Quanto tenho sido
e à volta de mim, que comprometem o testemunho que eu tenho me permitido, que eu tenho me comprometido a dar do Senhor. As pessoas não vêm para Jesus, não é pelo que ouvem, mas é pelo que conhecem. Houve um grande homem de Deus chamado Francisco de Assis, o qual alguns temam em santificá-lo. Não, é um homem de carne e osso, assim como eu e você. Mas ele disse bem assim: pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Você não precisa de muita coisa para expressar o amor de Jesus. Você não precisa de muita coisa para falar de Jesus, não. Você precisa somente ter uma vida pregada na cruz. Você só precisa ter uma vida pregada na cruz. Essa palavra, meu irmão, é para que hoje eu e você tivéssemos uma oportunidade de fazer o que Pedro, que vai falar de uma graça que ele mesmo alcançou, nada que ele mesmo não conhecia. Que se você conhece um pouco da história, você sabe, Pedro negou a Cristo por 3 vezes, cumprindo a profecia que o próprio Jesus disse acerca dele. Ele acompanhou todo esse relato que nós fizemos aqui há pouco, de longe. E quando inquirido, olha, mas você fala como um deles, você se expressa como um deles, ele chegou a praguejar. Sabe o que é praguejar? Dizer assim: Deus me livre de eu ser como esse Jesus. Às vezes não em palavras, mas os nossos gestos muitas vezes expressam exatamente esse praguejamento. Como é que nós somos quando nós estamos reunidos com o povo da igreja? Como é que nós somos quando não estamos às vistas do nosso cônjuge, dos nossos pastores, dos nossos líderes? Como nós somos? Esse mesmo Pedro, ele diz ao povo: esse Jesus, a quem vocês crucificaram pela sua omissão, pela sua permissão, ou pela sua ignorância, esse Jesus, Deus dos céus o fez Senhor e Cristo. Pedro tinha recebido essa graça, ele sabia do que ele estava falando, e ele diz bem assim, respondendo a pergunta daqueles que o perguntaram, falando: e agora o que a gente faz? Eu vou morrer, eu vou perder minha salvação, eu vou perder minha vida eterna. Pedro fala: não, porque senão eu mesmo não poderia estar aqui. Eu mesmo não poderia pregar a você o que agora eu vou te falar. Porque eu neguei Jesus 3 vezes. Eu praguejei contra Ele. Eu fiz algo tão ruim, tão perverso, que eu não gosto nem de me lembrar. Mas eu estou contando para testemunho de vocês. E se eu alcancei graça, você também vai alcançar. E ele diz bem assim: arrependa. Arrependa e seja batizado, para que recebas os Espíritos Santos. Ainda há esperança. Ainda há esperança. O tempo é hoje, o momento é já, a hora é agora. Essa palavra é para cada um de nós aqui. Só que a sequência dos fatos diz que mais de 3.000 pessoas, é isso mesmo, mais de 3.000 pessoas receberam a palavra de bom grado. Isso significa que ali haviam muitas outras pessoas que não receberam a palavra. E hoje essa mesma situação está proposta aqui. Nós somos um grupo grande, não somos mais de 3.000, somos um pouco menos. Mas quantos aí têm ouvidos para ouvir? Glória a Deus, porque todos nós temos ouvidos para ouvir. E o convite que eu vou fazer agora é só para você que ouviu e recebeu de bom grado essa palavra. Nós precisamos tomar decisões em nossas vidas, e essas
decisões, elas precisam refletir na nossa vida diária. E o convite que eu te faço agora é de restaurar a sua aliança com Jesus. É de se arrepender por um dia ter sido omisso, por um dia ter se permitido, ou por um dia ter ignorado a vontade de Deus para a sua vida. Se você, assim como eu, reconhece essa necessidade, eu te convido a ficar de pé, testemunhando aquilo que Deus já fez no seu coração. Faça isso como um ato profético, faça isso como um sinal de fé, faça isso como a última alternativa da sua vida. Não atenda o meu chamado. Faça isso simplesmente se você ouviu de fato a voz do Senhor falar no seu coração. Eu creio então que a maior parte de nós, se não todos nós, entendemos essa palavra na nossa vida. Gostaria que nesse momento você colocasse diante de Deus aquilo que você entendeu que precisa ser abandonado, deixado. Qual a parte do seu testemunho que ainda crucifica Jesus? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Comece a colocar diante de Deus aí qual a área da sua vida que Ele ainda precisa entrar, que Ele ainda precisa trabalhar, que Ele ainda precisa restaurar. Rasga seu coração agora, querida. Agora é a hora de Deus para você. Agora é a hora que o Senhor separou para você. Não se incomode com a pessoa do seu lado, porque ela também está tendo um momento íntimo com Deus, ainda que no meio do grupo. Aleluia. Começa a se lembrar dos cravos nas mãos de Jesus, seu corpo transpassado por aquela lança. Foi tudo isso por você. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amado, põe a mão no seu coração agora. Repita comigo essa oração, dizendo assim: Pai, nessa manhã eu me reconcilio contigo. Te peço perdão, Senhor, por ter sido omisso, por ter sido permissivo e por ignorar a tua vontade. Senhor, restaura a minha comunhão contigo. Coloca, Senhor, um anel nos meus dedos, uma sandália em meus pés. Coloca, Senhor, vestes de louvor, e substitui, meu Deus, toda a amargura desse mundo
honra que está reservada no céu. Senhor, eu te peço, em o nome de Jesus, eu que um dia estive afastado dos seus caminhos, um dia, meu Deus, estive aliançado contigo, fui tão usado na tua obra, mas me desviei. Eu confesso, Senhor, diante de ti, com o coração arrependido, que eu te amo e que não há na minha vida outro Senhor. O Senhor é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, e eu que ainda não te conhecia, mas hoje tive a oportunidade de reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. Faço isso agora, com todo o meu ser, confessando com a minha boca e crendo com o meu coração que o seu sacrifício na cruz foi por mim. Escreve, meu Deus, o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados. Hoje eu creio que vai até ficar difícil perguntar se alguém não se identificou com essa oração. Mas se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão aí onde você está. Se hoje você se reconcilia com Jesus ou aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, gostaria que você levantasse sua mão. Nós ainda queremos orar com você. Aleluia. Você pode abrir os seus olhos. Eu creio então que todos nós que aqui estamos somos copartícipes dessa palavra e recebemos de Deus a boa parte que a nós estava destinada, de forma que todos aqui temos a nossa salvação garantida em Cristo. Amém? Quantos aqui creem nessa promessa? Então, se você crê verdadeiramente, dê uma salva de palmas a Jesus. Ele tanto me amou, Ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz, e os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, aquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário por mim e por você não tem preço. Amém? Mas Ele falou que nós deveríamos fazer algo em memória dEle. Nós devemos trazer à memória que tudo aquilo que Jesus fez ali na cruz do Calvário não foi em vão. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e ali nós descemos as águas do batismo, somos batizados, ali uma confissão de fé pública. Mas a Santa Ceia, ela fala de algo público também, mas fala também de algo
que aquilo que Jesus fez não foi em vão. Aquilo que Jesus fez, sabe, foi tão importante que nós trazemos a nossa memória e que nós vamos continuar fazendo até que Ele venha. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 23. Se tem alguém do seu lado que não está com a Bíblia, compartilhe com ela. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Eu gostaria que você agora, neste momento, colocasse a sua Bíblia sobre o seu banco, fechasse os seus olhos, que você refletisse de tudo aquilo que foi pregado aqui nessa manhã, uma palavra tão abençoada que é para nós. E às vezes nós achamos que essa palavra ela serve para todos, menos para nós. Aquilo que Jesus ali fez na cruz do Calvário foi por mim e por você. E o apóstolo Paulo ele diz para nós examinarmos a nós mesmos, porque se nós comermos ou bebermos indignamente, sabe, nós comemos para a própria condenação. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Se você fez algo, se o Espírito Santo tem trazido algo ao seu coração nessa hora, que você precisa se arrepender. Se você saiu de casa, às vezes discutiu com o seu cônjuge, com o seu pai, com a sua mãe, eu não sei, ou até mesmo familiar que está tão distante e você não pode falar com ele neste momento, mas o Espírito Santo de Deus ele está aqui. É hora de você fazer uma reflexão, é hora de você se examinar. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha
os diáconos agora distribuam o pão e o vinho. E você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já desceu as águas batismais, que você possa permanecer de pé. Você ainda que não desceu as águas, mas já aceitou Jesus, que você pudesse se assentar nesse momento, porque é o que nós vamos fazer aqui em memória do nosso Senhor Jesus. Amém? Pode distribuir. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode pegar o seu pão agora. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Você pode pegar o seu pão agora e comer o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode pegar o seu cálice. Se você puder compartilhar com o irmão que está do seu lado aí, trocar o cálice com ele. Esse cálice fala de comunhão. Não foi em vão aquilo que Jesus fez. Aleluia. Você pode agora beber do seu cálice. Em nome de Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer
Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Você pode aplaudir esse Jesus que está vivo. Aleluia! Aplauda porque Ele é digno. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Glorifique o nome dEle. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado, porque não foi em vão ali na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Oh, maravilha, viu? Glória a Deus, amém. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus é sempre bom, amém? E que palavra abençoada, viu, Valdir? O Senhor continue te usando com graça, com essa unção que Ele tem te usado a cada dia, viu, querido? Palavra tremenda, viu? Nós possamos transmitir essa palavra do Senhor, sabe? Essa palavra rema, sabe? Porque não foi em vão, queridos. Nós possamos, sabe, resplandecer a luz de Cristo onde quer que nós venhamos a estar. Que nós não venhamos a negar Jesus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, com o nosso cônjuge, amém? Você que pode, querido, 7 horas da noite, amém? Culto da família, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e sempre com todo o povo de Deus, em nome de Jesus, hoje e para sempre, amém, e graças a Deus, amém, queridos. Vão em paz, que o Senhor possa te dar um domingo abençoado na sua casa, com a sua família, e não se esqueça, você é sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe em nome de Jesus.